Uau! Muito legal. Sabe o que eu tô achando? Que a gente falou que era festa, o povo achou que não ia ter aula, que ia ser só festa, aí fugiram. Tem festa e tem aula, gente, ao mesmo tempo. Fala pros amigos que pode chegar, tá? Tá todo mundo aqui. Nossa, até suei, prof, ainda bem que eu tô precisando fazer exercício. Já fiquei aí, ó, orgulhosa de mim. Isso Nossa, aí. mas, prof, talvez, por conta do feriado, né? Talvez o pessoal também tenha dado Ah, uma viajada e tá sem computador. também tem essa, né? Tá, mas hoje, por ser Halloween, a gente vai tratar um pouquinho do tema e vamos pegar leve, então, né? Já que o povo tá passeando, tá viajando, vamos nós, né? Sem deixar a energia cair. Vamos lá. Beleza, prof. Pessoal, Vou desligar meu microfone, tá? Se precisar de mim, você só avisar. tá jóia. Pessoal, não vamos esquecer da chamadinha, depois a Ju manda o link aí, tá? Todo mundo fala, oi, chamada, tô aqui. E só alguns me disseram sobre o curso, eu queria ouvir mais um pouquinho de vocês. Escreve aí no chat quem tá com vergonha, esse povo tímido. Vão falando para mim, ó, farmácia, pharmacy, nurse, doctor, civil engineer, o que mais? History, boa, Robson. Tudo de bom lá. A Jo já brilhou os ainda. Veterinário. Sabia? Aquela boininha dele, ele começou disfarçando, escondeu a estrelinha, mas no fundo eu sabia. É nóis. Product designer, veterinary doctor. Muito legal. Direito, lawyer. Muito bom, muito bom. O que mais, gente? Já foi todo mundo? Manifestem-se, por favor. Até os fantasmas se divertem aqui. Manifestem-se todos e todas. Legal, pessoal. É importante a gente saber os cursos que vocês vão fazer, a cidade onde vocês estão. Eu sempre sou curiosa para saber onde vocês estão, né? Porque para mim tá todo mundo aqui em volta de mim, tá todo mundo aqui perto de Palotina, né? Acho que todo mundo mora ali, né, naquele lugar, mas eu sei que não. Então vamos lá. Gente, alguém tinha falado que ia trazer violão. Cadê a pessoa do violão? Estou esperando. Não é, Jô? Tinha uma promessa de um violão. Cadê? Cadê o violeiro? Se o violeiro chegar aí, se alguém souber quem é o violeiro ou a violeira, me avisa que a gente para tudo pro violão, tá bom? Vocês estão lindos. Eu tô adorando os fantasmas, as maquiagens estão tá ótimo. Olha as orelhinhas, gente, que coisa mais bonitinha. Chapéu. É difícil dar aula, porque eu quero ver vocês e quero dar aula. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, vamos começar. Como sempre, vou compartilhar minha tela com vocês. Ops, deixa eu colocar umas coisas no lugar aqui. Bonne nuit, mes amis. Comment ça va? Mes amis qui parlent français? Arrivez, non? Meu francês é horrível, mas eu sei que eu tenho um amigo nosso aí que fala francês super bem. Ça va bien et vous? Ça va bien? Ça va bien et vous? Yes, ça va bien, merci. D'accord, prof. Gente, eu vou desligar essa luz aqui que eu tô ficando tonta. Pera aí um pouco. Não consigo. Só um minuto. Agora vai. Vocês estão me ouvindo bem? O volume tá bom? Tá? Então tá jóia. Então vamos lá. Como hoje é véspera de Halloween, nós vamos começar conversando um pouquinho sobre Halloween. Deixa eu achar meu texto aqui. Vamos colocar em apresentação desde o começo. Todo mundo recebeu o voucher ontem para entrar nessa festa? Eu distribuí voucher ontem, para não ficar ninguém de fora, né? Então vamos lá. Então hoje, nossa aula sobre Halloween. A primeira coisa que a gente vai ver são alguns vocabulários que são bem comuns nessa época, tá? E, às vezes, as pessoas caem em um pouquinho de erro, né? Costumes, fantasias,
trick or treat. Esse trick or treat é muito legal. As crianças fantasiadas, né, com o negocinho lá para pegar doce, bate na porta. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre trick or treat. Treat, ameaça, esse com H. Treat. Play a trick, pregar uma peça. Treat, um agrado, né, um doce. Então, por isso que é trick or treat, que eles falam quase uma coisa só, quase uma palavra só. Doce ou travessura. E esse treat aqui é um agrado quando você usa ele, porque trick or treat junto, tá? Doce ou travessura. Só treat, um agrado. Dress up as, fantasiar-se de, né? Então, vejo que hoje nós temos dress up as a ghost, as a pirate. Acho que a Jo estava de pirata, né, Jo? Pirate. Sim. Uhum. E assim por diante. Get up to mischief, fazer uma travessura. Tá? Isso aqui é phrasal verbo, tá, gente? Get up to, fazer alguma coisa. Então, tudo junto, get up to mischief. Bom, só algumas palavras aqui para a gente esquentar nosso vocabulário. Hoje nós vamos trabalhar bastante vocabulário, que é importante, né? Para a gente conseguir fazer a leitura e a interpretação dos textos. Isso aqui só para esquentar. Agora vamos lá. Vamos saber de onde saiu o Halloween. Hoje em dia o Halloween é uma data comercial, né? Não tem mais essas tradições que tinham antigamente. Como vocês preferem? Vocês preferem que eu leia ou vocês preferem que eu deixe um tempinho e cada um lê o seu slide sozinho? Sozinhos ou eu lendo? Pode ler, Pro. Pode ler? Então tá, então vamos lá. Halloween, the time of pumpkins, candies, ghosts, wishes, and much more, is annually celebrated on October 31st. That's the night before All Saints' Day. Its origins date back thousands of years to the Celtic festival of Samhain, or the Feast of the Sun, most significant holiday of the Celtic year. This day marked the end of summer, but also the season of darkness, as well as the beginning of the new year on November 1st. Druids in Britain and Ireland would light bonfires, dance around them, and offer sacrifice of animals. The fires were also intended to give warmth of the households and to keep free from evil spirits. Through the ages... Peraí que eu não consegui ver a última frase. Through the ages... Só um minuto. Enfim, leio depois. This Irish hallowed out turnips and placed a light inside to keep away the bad Jack. As the legends say, Jack was a man who tricked the devil, and after Jack had died, he was allowed neither in heaven nor in hell. With a lantern in his hand, he began to search for a resting place on earth. This was the original Jack-o'-lantern. Since Halloween came to America from Ireland, Scotland, and Wales, people used pumpkins because they were beginner and easier to hollow out than turnips. Children loved to custom of dress up in fancy costumes and going from door to door, yelling trick or treat. Adults instead joined spooky parties, which are nearly held all over the cities and that special event. A spooky decoration, game and themed food are nuts and bolts. For a Halloween party, your friends won't forget. Bom, vou voltar aqui para vocês reverem. Eu quero... Não precisa saber palavra por palavra, gente, mas me fala do que o texto está falando. A gente sabe que é Halloween, mas o que é do Halloween? Ele está contando a origem.
Ele está contando a É de origem. 2 versões. Uhum. E aí, o que tem de comum, de incomum, aliás, na origem do Halloween? Que hoje em dia, para nós, é muito comum isso aqui, né? Opa! Isso aqui, ó. Isso aqui é muito comum, essa figurinha. No Halloween. Mas lá na Irlanda, na origem, qual que era a figura comum? Vocês conseguiram identificar? Eu não consegui, não. Não? Tá aqui, ó. Turnpix. Turnpix. Nabu. Eles decoravam, né? Hallowed. Não é decorar. Como é que chama, gente, em português isso? Você cortar para fazer a carinha? Esculpir, obrigada. Esculpir, eles esculpiam nabos. Mas quando chegou depois na América, eles escolheram abóboras, que é muito bonito, inclusive. Aí falou também um pouquinho sobre os hábitos das crianças de trick or treat. É muito legal ver isso aqui. Aí quero contar um pouquinho da minha experiência para vocês. O ano passado eu participei na escola de inglês do Halloween, foi lá que eu comprei esse trequinho aqui, brilhante, né? Eu acho fofo. Não sei se vocês acharam fofo, mas eu acho fofo. E as crianças, elas saem mesmo nas portas. E quem vai são crianças pequenas, até no máximo 10 anos nos Estados Unidos, né? Eles vão, até 10 anos já não vai mais, 10 anos vai quando é para levar irmão, já tem vergonha de ir. Aí o que acontece? O povo tem o doce e a casa fica com a luz acesa. Casa com a luz apagada não é para bater, porque senão que eles não querem receber ninguém. Então, casa com a luz acesa, as crianças vão. E aí é legal o povo na rua, né? Se ajeita, os pais levando as crianças e tal. E quando eles batem na casa, que era para ter doce e não tem doce, depois as crianças vêm e jogam ovo na porta da casa. Então, é doçura ou travessura mesmo, porque se eles não fazem, se a pessoa fala que tem doce e não dá o doce, eles fazem alguma travessura, fazem alguma arte com o dono da casa. Tá? Mas, em geral, eles têm esse acordo, né, de que enquanto a luz está acesa, você pode ir lá bater, e normalmente isso não vai até muito tarde, né, 7h30, 8 horas da noite no máximo, porque lá já está ficando frio também, para as crianças ficar saracoteando pela rua à noite. É muito legal, muito bonitinho de ver, e assim, gera toda uma expectativa, né, é muito, muito legal. Nossa, Pergunta? se fosse aqui no Brasil, eu com 17 anos ia lá catar doce. Então, eu também ia, eu falei que eu ia. Eu falei, gente, mas por que não pode? Aí me disseram assim, não é que não pode, é que eles falam que é coisa de criança, sabe? Adolescente, né? Ah, é coisa de criança, então eu não vou, não. Aí um Eu ia professor... lá. Eu também ia. Eu falei assim, vixe, mas capaz... Eu tinha desculpa de ir, porque eu estava imerso, né? Aí eu precisava ir lá, descobrir tudo, os negócios da experiência. Teve um professor meu que contou que uma vez ele estava em casa, e ele tinha lá, né? E eles enfeitam, fica lindo as casas, eles enfeitam, e ele tinha o pote de doce para dar para as crianças. Aí bateu na porta um menino enorme. Ele falou assim: escuta, quantos anos você tem? Aí o menino falou: 13. Menino, isso aqui é para criança, não sei o que dele. Mas eu gosto de doce. Aí acabou que entrou na brincadeira, junto com as filhas dele, inclusive, né? Então, veja, é uma tradição engraçada. A gente viu lá no texto que tinha mais a ver com encerramento de um período, a questão de espantar os espíritos, né? Tinha isso, espantar os espíritos do mal, os rituais druidas e tudo mais. Mas hoje, gente, é uma data comercial, eu acho divertidíssimo, né? A gente sabe que tem pessoas que são contra, porque ainda leva esse lance dos espíritos muito a sério, mas é mais uma brincadeira, né? E nos Estados Unidos isso é muito sério, no Canadá também, eles gostam, eles brincam, gastam muito, fatura com a época do Halloween, sempre tem os dados do faturamento depois do Halloween. Esse ano não pode, né? Esse ano não pode ir nas casas pedir doce por conta da Covid, ainda mais que nesse momento os casos lá estão aumentando bastante. Então essa tradição esse ano já era. E as lojas de doce, e desses coisinhos aqui, gente, tem um em cada esquina.
vendendo, você sabe, coisinha baratinha que não é fantasia, porque o povo compra. Então, assim, ainda que você não tenha, por exemplo, nas lojas, ainda que não seja uma loja de fantasia, alguma coisa, ou uma maquiagem diferente, ou tem umas aranhas, uns negócios bonitos de botar no cabelo, uns chapéu de bruxa, né? O pessoal que curte os filmes, tal, alguma coisa as pessoas colocam e elas enfeitam, em geral, a fachada das casas ou colocam alguma coisa nos prédios. Então é uma tradição bem forte. A gente ainda não tem. Eu vi uma vez na minha cidade umas crianças com os professores de inglês na rua, mas eu acho que era meio combinado as casas, já que ia dar doce, porque não é uma coisa muito comum. E lembrando que o Halloween é amanhã. Hoje, segundo o texto que a gente leu, é dia de Todos os Santos, né? Não, ao contrário. O Halloween é amanhã e depois é o dia de Todos os Santos, logo em seguida, na frente. Eu gosto muito de Halloween, né? Sei lá, tipo, as festas da escola é muito legal, a gente vai lá e come um monte. Você gosta do doce, das comidas boas. Os cachorro-quente, das tortas. Isso é bom, bem legal. Pessoal, eu vou disponibilizar depois esse slide para vocês, como eu faço sempre no fim das aulas. E se tiver alguma dúvida quanto a vocabulário, vocês podem me perguntar no comecinho da próxima aula, que daí eu retomo daqui, tá? De dúvidas do vocabulário. Vai ser interessante para a gente observar algumas coisas. Depois que eu terminar de conversar sobre o assunto da aula, eu vou voltar aqui para a gente fazer algumas observações. Mas mesmo assim, vocês podem perguntar na próxima aula. Então vamos lá, o nosso assunto hoje é verb tense, né? Tempos verbais, que vocês me pediram pelas minhas anotações aqui. Deixa eu ver. Me pediram para a gente conversar um pouquinho mais sobre verbo. Vocês me pediram mais coisas, mas como o verbo é um assunto bem amplo, então eu resolvi começar com verbo. A gente vai gastar aqui essa semana e semana que vem falando de verbo. Hoje eu vou falar geral sobre os verbos. E semana que vem a gente vai fazer bastante exercício. Eu vou tentar, não estou prometendo, eu vou tentar mandar para vocês antes da aula, tá? Para vocês poderem resolver os exercícios e virem com dúvidas. Mas vamos lá. Olha lá, pessoal. Então, como a gente viu na semana passada, vocês já sabem bem, tem bastante facilidade de identificar passado, presente e futuro em inglês, né? Bem tranquilo. Então, a gente sabe que nós temos passado simples, contínuo, perfeito e perfeito contínuo ao mesmo tempo. Então, essa tabela aqui é só para dar uma ideia geral, tá? Aqui eu tenho o verbo work. Qual que é o significado de work? Trabalhar. Trabalhar, tá? Mas tem isso, trabalhar. Mas tem um outro contexto também que eu uso work, que pode ser funcionar. My machine doesn't work anymore. Minha máquina, meu aparelho não funciona mais, tá? Então, a gente pode usar como trabalhar e funcionar. I broke my cell phone. It isn't working. Então, eu quebrei meu celular, ele não está funcionando. Então, pensa no trabalhar, mas pensa no funcionar também, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos que a gente tem aqui, ó. She worked. Ela trabalhou, ou ela trabalhava. She works. Alguém lembra por que vai o S aqui, gente? Porque é he, she, it. Isso, he, she, it. Vai o S e o indicativo de terceira pessoa. E aqui eu tenho she will work. Ela trabalhará ou irá trabalhar, né? Como a gente costuma falar em português. E aqui eu tenho o auxiliar para o futuro, ó. Will é o auxiliar mais usado. E aqui eu tenho contínuos. Contínuos, uma ação que ainda não acabou. Passado contínuo, she was working. Ela estava trabalhando. She is working. Aqui vocês precisam ter bastante atenção no presente. She's working, ela está trabalhando. Em português a gente costuma falar assim, e aí, como é que tá fulano? Ah, ela tá trabalhando, né? Ela conseguiu um emprego. Mas eu não determino se ela tá trabalhando agora ou se ela tá trabalhando porque ela conseguiu um emprego.
Esse she's working significa que ela está trabalhando nesse momento em que eu estou falando, tá? O present continuous. E é bem importante isso, que vai te ajudar a analisar algumas questões lá do vestibular. E o future? She will be working. Ela estará trabalhando. Então, estou projetando. Tudo bem por aqui? Isso aqui a gente viu semana passada? Bem tranquilo? Acho que sim. Tá. Beleza. Olha, chegou uma vampira ali, Milene. Que legal essa fantasia. Aí eu tenho o perfect. O perfect, ele sempre vai usar como auxiliar o have, o verbo have. Então aqui, no passado perfeito, she had worked. Ela tinha trabalhado. Lembra que eu falei das 3 coluninhas dos verbos lá? Aqui eu vou pegar o sujeito, no caso o auxiliar aqui é passado, então é o auxiliar do passado, que é had, e o particípio, que é a terceira coluna. Ela tinha trabalhado. No present, she has worked. Ela trabalhou. Mas espera aí, professora, o passado, não é ela trabalhou? Aqui também ela trabalhou? Sim. Vou lembrar a diferença com vocês. Quando eu uso o passado simples, é uma atividade que a pessoa fez e não vai fazer mais. Quando eu uso o present perfect, que é um tempo que nós não temos em português, eu estou falando assim, que é a pessoa está contando uma experiência passada e eu não localizo o tempo. She worked, provavelmente uma coisa lá do passado que ela já terminou de fazer. Aqui, she has worked, eu vou colocar assim, ó, she has worked since, ela trabalhou since January, então ela trabalhou desde janeiro. Eu vou fazer algum limite. Eu também estou falando aqui da minha experiência. É muito comum no present perfect eu usar o since e o for, tá? Ela trabalhou desde janeiro ou ela trabalhou por algum tempo. She has worked since January. She has worked for 3 months. Então, ela trabalhou desde janeiro ou ela trabalhou por 3 meses. E mais uma dica importante que vocês precisam gravar é que aqui eu estou falando, desculpa, eu estou falando de uma experiência pessoal, tá? De uma experiência dessa pessoa aí. Aqui o future perfect quase não é usado, tá? Mas vamos lá. She will have worked. Ela terá trabalhado. Então, o que ela vai fazer para o futuro. Esse continuous, eu não vou falar sobre ele agora, porque eu vou guardar o continuous para uma aula só, tá? E ele é um tempo mais complicadinho um pouco, e é pouco usado também. O importante que vocês saibam são esses 3 aqui para hoje, tá? Eu não vou falar o perfect continuous para não misturar com esse continuous aqui. Tudo bem até aqui, gente? A gente vai aprofundar, tá? Aqui é só para ter uma ideia. Então, vamos continuar, porque não tem nenhuma pergunta. Fala. Professora, Oi? tipo, e o passado, continua, tipo, continuação dele sempre tem um line de forma lá no final? Sempre. Uhum. Por isso que é contínuo. Por isso que ele é um presente contínuo. A marca dele visual é o ing. É assim, ó, sujeito, o verbo to be no passado, mais o verbo aqui terminado em ing, que é o continuous. Olha o presente, sujeito, verbo to be no presente e mais o ing no final, indicação de continuous. Futuro, sujeito, verbo to be no futuro, que é o will mais o be, e a marquinha aqui de continuous, working, tá? Esse continuous, gente, eu uso o ing sempre, tá? Ó, perceba aqui o que a gente vai ver na próxima aula, o perfect continuous. Olha lá o continuous, ing, ing, ing. Tá?
Beleza? Beleza, prof. Obrigado. Pode traduzir como fica... Não, peraí. Pode traduzir como fica a tradução do futuro contínuo, por favor? Aqui. Ela irá trabalhando. Ou ela trabalhará. Ela estará... Desculpa, irá não é verbo ir, é verbo to be. Ela estará trabalhando. Me perdoa, não é verbo ir. Ela estará trabalhando, o futuro contínuo. Beleza a tradução? E lembrando que o will eu vou usar para projetos de coisas que eu tenho bastante certeza, né? Você pode dizer assim, ó, hoje ela fez... Oi? Qual foi a pergunta? Tipo, o futuro continue, a gente usa ele lá lá no passado também? O futuro continua no passado? Não, Não? não. Você vai usar o passado contínuo no passado. Tá? Deixa eu te dar 2 exemplos. Vou dar um exemplo primeiro do futuro contínuo. Depois eu dou do passado contínuo. Tá bom. Today, yesterday she did a interview. Ontem ela fez uma entrevista. Uhum. She will be working next week. Então, ela estará trabalhando semana que vem. Yesterday she did an interview. She will be working next week. Então, ontem ela fez uma entrevista. Semana que vem ela vai estar trabalhando. Tá? Por isso que não tem como usar o futuro contínuo com valor do passado. Tá, obrigado, pô. Entendeu? Então vamos lá, vamos ver mais exemplos. Pessoal, nossa, que tabela que ficou borrocada. Ó, essa tabela grandona aqui, ela tá meio borrada, depois eu arrumo ela para mandar para vocês. Por que eu coloquei ela aqui? Para vocês verem como fica esses tempos no modo afirmativo, negativo e interrogativo, tá? Então, além de ver o tempo, você também vai ver essas 3 formas, no afirmativo, no negativo e no interrogativo. Eu vou falar só do presente e do passado. Os outros eu vou deixar só vocês olharem, porque a gente não vai trabalhar todas essas formas hoje, não vai dar tempo. Então, vamos lá, no afirmativo. They have a car. Qual que é a tradução? Eles têm um carro? Eles têm um carro. Negativo. They don't have a car. Ué, o que esse don't está fazendo aqui? Por que eu preciso usar ele? Porque é forma negativa. Isso, para fazer a forma negativa. Então, afirmativo, eu pego o verbo lá no presente simples. Eu ainda estou usando o verbo no presente simples aqui, mas eu vou usar o auxiliar dele para a negativa. E aí eu vou fazer a pergunta, ó. Do they have a car? Eles têm um carro? Quando eu faço a pergunta, a gente presta atenção na ordem, ó. Você vai pegar o auxiliar e vai colocar antes do sujeito. É só fazer essa inversão, tá? É bem simples. Pega o auxiliar e bota antes do sujeito. Certo? Agora vamos ver no passado. Eu vou pular esse aqui, como eu falei para vocês. Eu vou pegar esses 2 como exemplo, aí eu vou explicar mais, depois a gente pode até voltar nessa tabela. They saw a movie. Alguém traduz para mim? Eles viram um filme. Eles viram um filme. Tá embaçadinho aqui, o só é S-A-W, é o passado do verbo ver, passado do verbo see. Não se preocupa que eu vou passar uma tabela de verbos e eu vou tentar ter o hábito de passar verbos para vocês todas as aulas agora, tá? Então, aqui é uma afirmativa no passado, ó. Eles viram um filme. Negativa, they didn't see a movie. Então, eu usei o auxiliar do passado aqui, negando, did not. Aí eu uso ele contraído, né? Didn't. Eu uso base for, do verbo ver, to see, base for, a movie. They didn't a movie. E quando eu vou fazer a pergunta,
igualzinho. Gente, a forma de pergunta é sempre igual. Eu só inverto o sujeito e o auxiliar. Did they see a movie? Eles viram um filme? Aqui vocês podem ver no futuro simples. Opa. Will it snow this winter? Vai nevar nesse inverno? Olha aqui, mesma coisa, eu inverti, peguei o auxiliar e coloquei antes do sujeito, tá? É assim que a gente faz pergunta quando eu tenho os auxiliares, tá? Pensando no presente e no passado, tudo certo até aqui? Sim. Então tá bom, pessoal, essa tabela tem todos os tempos, tá? Os tempos simples e os tempos compostos, e os tempos contínuos e perfeitos. Então vamos para frente. Aqui, essa aqui eu vou completar com vocês. Deixa eu voltar, que tá bem pequenininho. Bom, peraí, deixa eu tentar fazer ficar um pouquinho maior. Tá, por enquanto assim. Então, o que a gente tem nessa tabela? Aqui eu tenho verbos regulares. Eu acho que a gente até conversou semana passada um pouquinho sobre isso. O que é um verbo regular? É quando eu tenho a forma básica do verbo e para passar ele para o passado, eu coloco o ed. E o particípio, eu também coloco o ed. Então, eu falo sempre das 3 colunas, né? As 3 colunas são essas aqui, ó. O verbo na forma básica, que os verbos regulares na forma básica, eles coincidem com o verbo no presente. Para passar esse verbo para o passado, eu coloco o ed e particípio também. Então, eu peguei alguns verbos aqui, só para a gente estudar, para a gente olhar esses verbos e aprender um pouquinho mais de vocabulário, tá? Então, todos eles são regulares. Então, vamos lá, juntos. To ask é o infinitivo. Eu venho ask, asked, asked. Significa perguntar ou pedir. To call. Qual que é a base form dele? Call. Call. Aí eu venho aqui, called. E ele significa telefonar ou chamar. Alguém consegue pensar para mim em uma frase, um exemplo dessa com o verbo to call? She called me yesterday. Ontem é yesterday? Isso. She called me yesterday. She called me yesterday. Ela me ligou ontem. Ó, um outro exemplo. Hold on. I will call you tomorrow. Espera aí, eu vou te ligar amanhã, tá? Muito bem. Esses verbos aqui, eles são bastante usados, tá, gente? Eu não escolhi eles aleatoriamente, são porque eles são verbos bem conhecidos. To like. Qual que é o base form? Like. Like. Aí eu tenho liked e liked. E ele significa gostar. Alguém faz um exemplo para mim? Qualquer tempo. O básico, I like you. I like you. I don't like this class. I'm like my church, my teacher. I like my teacher. Ah, thank you. I like my teacher. I like my students. I don't like sleep after midnight. I like to run at the park in the morning. She liked to meet a new boyfriend. Então, like é bem comum, né, gente? É um verbo que a gente conhece bastante e que usa bastante. Então, vamos lá. Want. Base form, want. Eu tenho wanted. E wanted. Ele significa querer. Alguém se arrisca a fazer um exemplo na forma negativa? O que você não quer? I don't wanna stay there. I don't want stay there. Yeah, I don't want
I don't want to stay there. Uhum. O que mais? Prof, o want to, ele pode ser substituído pelo wanna na forma informal, né? Pode. Aí isso é uma briga. Tem gente que fala que é legal, tem gente que fala que não é, mas pode. Isso aí existe, né? Isso aí que a gente está falando existe. I wanna. Eu não quero estar lá, né? Gente, essa forma aí que a Isabela escreveu, eu só vou pegar o wanna e esticar ele, tá? I don't, tá certinho. Want to stay there. Só que um pouquinho mais formal, gramaticalmente mais aceito nos concursos, tá? Mas na rua pode falar assim, comunicação. I don't want to stay there. I don't want to eat early. I don't want to work out, né? Fazer ginástica. I don't want to be late. Eu não quero estar atrasado. I don't want read a big book. Eu não quero ler um livro grande. E assim por diante. Show. Então, base form. Show. Showed. Opa, faltou alguma coisa aqui. Showed. Showed. Mostrar, né? O verbo mostrar. Alguém consegue me fazer uma pergunta? Um exemplo com pergunta? Can you show me? Can you show me? Você pode me mostrar, né? I would like show you my book. I would like show you my book. Eu gostaria de te mostrar meu livro. I would like show you a movie. I would like invited you to show a new friend. Gostaria de te convidar para te mostrar um novo amigo, para te apresentar um novo amigo. Tá? Gabriel, você acha que fica mais bonito, mais formal assim? Então tá bom, usa, mas não tem problema. Gente, o que eu preciso que vocês entendam é que gonna, wanna e essas coisas todas, no uso não tem problema nenhum, tá? Só que a gente tem que atentar que nós estamos fazendo uma prova. E em prova as coisas são um pouco mais gramaticalmente formais, né? Mas tanto faz, aí é a escolha de cada um. Eu conheço pessoas que são nativos e que não admitem falar gonna, não admitem falar wanna, porque acha que isso é vulgar. Mas não é vulgar, tá? É cada um que pensa do jeito que quiser. Vamos continuar nossos verbos aqui. Watch. Tão pequenininho. Então, vamos lá. Watch. Watch it. Watch it. Exemplo, por favor. I like to watch TV shows. I like to watch TV shows. I like to watch series. Né? Séries estão muito na moda. Series. Então, assistir ou ver. I don't like watch terror movies. E assim por diante. Pessoal, o study eu já deixei aqui só para chamar a atenção de vocês por um motivo. Olha, o study termina em Y, né? Termina em... Aqui... E tem uma consoante antes. Então, quando termina a consoante, eu tiro o Y e coloco IED, tá? Isso aqui é por conta do som. Então, study, studied, studied. Estudar, tá? Não é difícil, só para a gente lembrar dessa construçãozinha aqui. Por que tem essa construção de arrancar o Y? Porque tem uma consoante antes. Essa é a regra. Então, vamos pensar em um exemplo. I will study in a university next year because now I am studying in Privec. Né? Ó, que chique! Eu estudarei na universidade o ano que vem porque agora estou estudando no Privec, né? No nosso cursinho super chique aqui na festa de Halloween. Muito bem, finish. Eu não vou terminar, vocês já entenderam o esquema, né? Só colocar ED. Vamos só falar do significado e fazer uma frase. Finish significa terminar, finalizar. Exemplo, por favor. Finish him. Finish him. Termina com ele. Deve ser uma pessoa terrível. I will finish my homework tomorrow morning. Eu vou terminar a minha tarefa, meu trabalho de casa, amanhã de manhã. Did you finish your homework? Você terminou sua tarefa de casa? Did you finish your exercise? Você terminou seus exercícios?
Did you finish to clean house? Você terminou de limpar a casa? Esse house é casa de qualquer, é casa construção, né? Você estiver falando da sua casa, home. Did you finish to clean home? Tá. Start. Start é começar. Alguém me ajuda numa frase? Let's get started. Let's get started. Vamos começar isso. We started our class punctually. Que hora nós começamos? 8:30. 8:30. To walk. Walk, andar. E esse andar aqui, gente, é andar de... Você pode usar ele como passear também, tá? I walk around the park. Acho que travou. Profiana. Achei que fosse aqui. Até eu achei que era eu. Ok, eu. Eu também. Bathroom. Você limpou o seu quarto? Você estava travada, prof. Ui, eu tava, desculpa. Tava. Voltou? Agora sim, aham. Você pode recomeçar, por favor? A frase? Posso, onde eu parei? Onde eu Gente, parei? em inglês, como? Milene, você que entende aí. O último verbo que eu falei. Walk. Walk? Ah. Tá, walk. Tá, agora vamos pro clean. Clean, limpar. Exemplos com clean, por favor. I'm cleaning my room. Eu estou limpando o meu quarto. Eu estou entendendo que você está fazendo isso agora. I need to clean my room. Eu preciso limpar o meu quarto. Ótimo. Open. Please open the door. Please open the window. Por favor, abra a porta. Por favor, abra a janela. Work. Trabalhar. Work eu já falei, né? A gente deu os exemplos lá na primeira tabela. Understand. Do you understand me? Open your eyes for the truth. Nossa, que frase boa! Ou abra seus olhos para a verdade. Muito bem. Understand, galera. I can't understand what you're talking about. I can understand what you're talking about. Eu consigo entender o que você estava falando. Sobre o que você estava falando. I really want to understand you. Eu realmente quero entender você. Então, understand eu uso para falar de entender pessoas ou entender situações ou coisas, tá? I didn't understand this board. Eu não entendi este cartaz ou essa placa. I did understand this board. Terminou? Mais um. Talk. Exemplos com talk? I'm talking with them. Eu estou falando com eles. I like to talk to my students. Eu gosto de falar com os meus alunos. Tá? A gente tem mais... We don't talk anymore. Nós não nos falamos mais. Ai, o que será que aconteceu, Isabela, que vocês não se falam mais? Nós temos bastante verbos, a gente vai ver mais para frente, com essa tradução, tá? Talk, coisas, verbos semelhantes, falar, dizer, e assim por diante. Então, eu tenho talk, speak, say, aí no mesmo universo, mais ou menos, repeat, translate. Então, são universos de coisas que é sobre falar, tá? We don't love anymore. Ai, gente, verbo love. We don't love anymore. Ok. Então tá, pessoal, aqui, ó, depois vocês terminem, completem, por favor, essa tabela, tá? São verbos bastante comuns, não é difícil de lembrar como que faz os passados deles, porque é só colocar o ed, né? Só temos o caso do study aqui, que você tem que lembrar de arrancar o y. Mas se você olhar esse verbo dentro de um contexto, você vai entender, certo? Aí nós vamos para os nossos outros amigos com os verbos irregulares.
Se você olhar para esses caras, você vai entender por que eles são irregulares. Ó, a gente estava falando do talk, né? Na tabela passada. Aqui a gente tem o speak. Speak, normalmente, eu vou falar para falar língua estrangeira, né? Ou falar alguma coisa diferente. I don't speak with you é uma coisa meio estranha, tá? I don't talk to you é melhor. Mas você vai usar I speak English, I speak badly French, né? Eu falo inglês, eu mal falo francês. I don't speak Ukraine, e assim por diante. Mas, professora, por que ele é irregular? Olha a cara dele aqui, ó. All base form. Speak no passado. Spoke no particípio. Spoken. Por isso que ele é irregular, tá? Formas diferentes. Drink. Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Beber. I don't drink beer anymore, né? Eu não bebo cerveja, eu não bebo mais cerveja. The babies need to drink water. Babies don't need to drink juice, né? Bebês precisam tomar água, bebês não precisam tomar suco. Então, o drink também tem esse formato diferente. Think, pensar ou ter uma opinião sobre. Think, thought, thought. Então, I think that today everybody will be costumed. Então, eu achei que hoje todo mundo ia vir fantasiado, né? I think, eu acho que todo mundo hoje vem fantasiado. I thought, eu achei, that yesterday it was Friday. Eu achei que ontem era sexta-feira. Tá? Essa forma diferente. Aí a gente tem o get. Get é um coringão, né? É um verbo bastante usado. Get, got. Mas aqui, pessoal, se a gente estiver falando de inglês britânico, vai ser gotten. Então, G-O-T-T-E-N. Gotten. Obter, conseguir. I got a job. Eu consegui um emprego. Tá? I got to go to university. Eu consegui chegar na universidade. Eu consegui ir para a universidade. Tá? Mean, meant. Esse verbo, eu não sei quem já estudou inglês há mais tempo aí, mas a gente vê pouco ele no Brasil, mas fora do país usa muito, significar, querer dizer, né? Você tem uma palavra lá, aí você está perto da palavra e está apontando para ela. This mean melancia. Vamos supor, você aponta para a palavra. This mean melancia. This means melancia. Desculpa. Ou assim, ó. Eu falei segunda, eu quis dizer sexta. I said Monday. I mean Friday. Eu disse segunda, mas eu quis dizer sexta, tá? Então, isso que é o querer dizer. Esse verbo aqui ele é bem importante. Aí tem o verbo see, saw, seen. Say, said, said. Take, took, taken. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Sleep, slept, slept. Read, read, read. Esses dois últimos só muda a pronúncia, escreve tudo igual, tá? Dúvidas até aqui, gente? Vocês querem exemplos de um por um? Eu pulei porque eu achei que vocês podiam estar dormindo. Estão dormindo, gente? Fala para mim, já está cansado. Não, prof. Não. Vocês querem que eu volte de exemplo de um por um? Eu volto, não tem problema. Só parei para ver se não está todo mundo. Quem desliga a câmera, eu tenho quase certeza que está roncando. Mas vamos lá, a gente continua. Do you want I mean for you? Não, prof, eu tô comendo, por isso eu desliguei a câmera. Ah, isso é ótimo, Érica. Eu desliguei porque a minha nenê pediu colo só. Eu ouvi um chorinho aí, na hora que você estava falando. Robson também está comendo. Isso mesmo, gente. Desliga a câmera, né? Turn off your camera. Porque senão nós vamos ficar tudo com fome. Ai, que nenê fofa. É menina, Milene? É sim, é minha irmã. Ai, que fofa. Achei que fosse filha. Ai, gente, nosso público. Hello, hello. Ela tava louca de falando aqui também. Uma língua que ninguém tem.
Mas tava falando. Isso aí, importante. Ah, verdade, a Milene fez isso com você? Não te deixou botar fantasia? Não acredito. Não acredito. Ela não te deixou botar fantasia? Conta mais pra mim. O que aconteceu? Pode chamar, gente, a família para assistir a aula junto, tá? Não tem problema, não. A gente não tem preconceito. Então tá, pessoal, posso ir à frente? Vocês querem exemplo? Me fala. Pode ir pra frente, prof. Acho que não precisa. Então tá bom, senão vocês vão dormir. Então vamos continuar. Bom, aqui já foi. Prof, eu tô em silêncio porque eu não consigo pensar numa frase rápida, assim. Tipo, eu ainda não tenho essa de juntar assim, as palavras rápidas, daí eu não consigo pensar em nada. Por isso que eu tô quieta. Então tá bom, mas vai praticando aí. Vocês lembram que semana passada eu falei para vocês que o melhor jeito da gente adquirir vocabulário é ver coisas novas, ver palavras novas, mas construir alguma coisa? Porque se você só vê... Ó, se eu der aquela tabela para vocês preencherem, ou de vez em quando, na véspera do vestibular, né? Lembrar 2 dias antes, putz, eu tenho umas tabelas lá de verbo. Só olhar vai ser muito difícil. Gente, isso aí, eu sei que o professor fala isso, mas é minha experiência própria. Eu sempre gostei de estudar inglês traduzindo. Mas eu traduzia uma vez lá as palavras que eu não conhecia e eu nunca mais voltava. Aí o que acontece? É bom para você praticar algumas coisas? Até é. Mas você vai ter mais dificuldade de adquirir esse vocabulário. E como a gente conversou na semana passada, as provas, tanto da UF quanto do Enem, são basicamente textos. Então, você precisa de um pouco de vocabulário. Eu tenho o hábito de praticar sozinho, que eu tenho umas moral mais avançada, eu tenho o hábito de praticar sozinho, eu literalmente falo comigo mesma. Uhum. Quando a gente chega num certo estágio, é muito bom pensar as nossas atividades em inglês, né? E ouvir coisas em inglês também é muito bom. Ah, falando isso, eu prometi uma coisa para vocês e não fiz, que foi a lista de sites, né? Para praticar. Tá, agora eu escrevi maior aqui. Vou lembrar de fazer. Então, pessoal, para adquirir vocabulário, é bom ler, muito bom, mas você também não pode deixar a sua palavra lá abandonada. Você precisa trabalhar ela. Então, pega essa tabela, se você não tiver tempo de estudar todo dia, não tem problema, mas marca um dia que você vai estudar inglês. Por exemplo, tua aula de inglês é sexta. Pega meia hora, 1 hora antes da aula, pega 5 palavras, 5 verbos que você não conhece. Se você conhece todos, não tem problema. Semana que vem eu vou dar outra tabela. Pega 5 verbos e pratica, escreve frase. Escreve frase solta. Daqui uns dias você vai estar querendo escrever frases que tenham um contexto, que estejam juntas, né? Aí, ó, hoje eu escrevi uma frase com 3 palavras. She didn't clean the room. Ela não limpou a sala. Amanhã você vai querer colocar mais. She didn't clean the room and her boss comes off. Quer dizer, ela não limpou a sala e o chefe dela chegou, de repente, né? Devagarinho a gente vai adquirindo mais vocabulário, mais experiência. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Alguns ler quadrinho, se você consegue ler quadrinho e entender piada, teu inglês está nota 10. Porque precisa do contexto, né? E às vezes a sonoridade da palavra, mas legal, quem consegue ler quadrinho, entender bem a música, né? Às vezes a poesia, o poema da música, isso é muito legal. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui nós temos mais umas coisas para preencher. Eu falei para vocês que a gente ia estudar o verbo to be separado, que normalmente quando a gente chega na escola, ou escola regular ou escola de inglês, o verbo to be é o primeiro cara que a gente vê, né? Mas ele é um verbo bastante complicado, então a gente precisa olhar ele com carinho. Então, to be é infinitivo, be é a forma básica, was, were é o passado e been o particípio, tá? Então, tá aqui conjugado só para vocês não esquecerem. Conjugado só no singular. Mas se fosse no passado também era fácil, né? Ó, I am, passado. I was. Opa. I was. You are. You were. Aqui vem she, he, it, was.
Aqui, tudo que é plural, were. Só para a gente não perder o hábito de escrever. Muito bem. Quando que eu uso o verbo to be? O significado dele é ser, estar. Eu posso usar ele sozinho. Esse exemplo aqui está errado. Eu posso usar ele sozinho, como eu posso usar ele em composição. Ele vai ser auxiliar, tá? Então, vamos tomar cuidado, vamos olhar com bastante cuidado as frases. Vamos colocar os exemplos aqui para a gente entender quando ele é auxiliar e quando ele é verbo principal. Professora, que rolo é esse de auxiliar e principal? Deixa eu abrir aqui um slide para eu explicar o que é um verbo. Isso aqui é bem facinho, igual ao português, tá, gente? Um verbo principal, ele é o único na frase. Aquela parte curta, tá? E ele guarda o maior sentido. Por exemplo, I live em Toronto. Eu vivo em Toronto, olha lá. Não tem como eu olhar para esse verbo e não achar que ele é principal, tá? Porque ele guarda o sentido da frase sozinho. Agora, um verbo auxiliar, ele vai mostrar para você o tempo de determinada ação. Como assim, ó? I was living in Toronto in January, por exemplo. Eu estava vivendo em Toronto em janeiro. Então, ó, só o living sozinho é vivendo. Eu vivendo em Toronto é uma coisa que não tem sentido. Esse verbo no contínuos aqui, a gente sempre vai usar alguma coisa para auxiliar ele. Então, eu uso o verbo to be aqui como auxiliar, tá? Então, o verbo to be, por isso que eu falo para vocês que ele não é muito simples, porque eu vou ter que identificar a forma como ele aparece. Não é difícil, né? Não é difícil, não. Mas eu preciso prestar atenção. Como outro momento que ele pode aparecer como o auxiliar. The bag was sold by the girl. A bolsa foi vendida pela menina, olha lá. Aqui também eu tenho o verbo to be como auxiliar, formando uma voz passiva. The bag was sold. The bag, tá faltando bag aqui. A bolsa foi vendida pela menina, tá? Então, eu vou olhar o verbo auxiliar, sempre acompanhando o outro cara. Mas, professora, então como é que eu vou saber quando o verbo to be é auxiliar, quando ele é principal? Olha aqui. I am 40 years old. Eu tenho 40 anos. E perceba, gente, isso que eu acabei de falar para vocês é bem importante. I am 40 years old. Quando eu vou falar a minha idade, eu não uso o verbo ter, eu uso o verbo ser, tá? Ou I was. Não, deixa eu pensar ele sozinho agora. I am a teacher. Eu sou uma professora. Olha lá, aqui ele é principal. Olha a diferença, tá? Ele aparece sozinho. Tranquilo aqui? Igualzinho em português, né, gente? Não é difícil de identificar. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Olha lá, hora de praticar. Vamos ao verbo to be com o sujeito she para fazer uma frase no singular. Quem falou que tem mais dificuldade é momento de botar os neurônios para funcionar, gente. Vamos fazer uma frase no singular. She is what? She is. Profissão, ó. Pensa na sua profissão aí. She is a Teacher. She's a teacher. She's a nurse. She's a farmer. Tá? Ela é uma enfermeira, ela é uma fazendeira. Agora vamos pegar essa frasezinha que a gente fez aqui, ó, vamos passar ela para negativa. Como é que fica? She Is not? is not. Opa.
a nurse. Mas professora, tem alguma coisa errada aí. E o lance lá do auxiliar? Viu como eu falei para vocês que o verbo to be ele é um cara especial? Quando eu vou usar o verbo to be como verbo principal, eu não preciso daqueles auxiliar lá que a gente usava. O do, o don't, o does not. Eu vou colocar a negativa de uma vez, eu vou colocar a negativa sozinha. She is not a nurse. Como que é o outro jeito de eu escrever esse is not aqui? Isn't. Isn't. Porque é importante, porque aparece bastante, tá? Então, isso daqui eu posso escrever assim. Vocês lembram como é que fazia a pergunta com o auxiliar? Agora a gente vai usar o mesmo esquema aqui para o verbo to be. Como é que eu uso, que eu passo essa frase aqui para interrogativo, para pergunta? Is she a nurse? Is she a nurse? Gente, meu marido tá tirando foto de mim, tá? Por isso que eu tô dando risada. Is she a nurse? Por quê? Eu troquei, ó. Não tem auxiliar. O que que eu fiz? Eu só troquei o lugar do verbo com o sujeito. Se fosse auxiliar, lembra lá das outras frases que a gente viu? Se fosse auxiliar, o que que eu ia fazer? Eu ia fazer essa inversão também. Ia colocar o auxiliar na frente do sujeito. Como o verbo to be, ele é um cara muito importante, ele não precisa de auxiliar, então eu vou colocar o verbo aqui, tá? Eu coloquei esse... Gente, dúvida até aqui? Com o verbo to be nesses 3 formatos? Tranquilo, né? Auxiliar vai para o começo da frase. Sim, dei o verbo to be, que ele é auxiliar dele mesmo, ele vai para o começo da frase. Agora eu coloquei um noun aqui. Eu vou pensar no verbo to be em uma ação de continuidade. Como assim? Eu não vou pegar a mesma frase, tá? Porque não faria muito sentido. Mas eu vou pensar uma frase assim, ó. She is working. Ela está trabalhando. Por que eu coloquei esse verbo to be com now? Porque esse tempo aqui é o present continuous. Para o present continuous, eu sempre vou precisar continuous, tá? Do verbo to be, tá? Eu vou usar o verbo to be mais o outro verbo, o verbo principal, no gerúndio, do ing. She's working, she's eating, she's running. Então, tudo que você indicar que é o que a pessoa está fazendo agora, no momento que você está falando, você precisa dessa estrutura. Sujeito, verbo to be no presente, porque eu estou falando do present, e mais o outro verbo que você quiser usar com ing. Tranquilo também, né, gente? Bem facinho essa parte. Alguém já tinha me perguntado antes, eu já tinha falado. Então, vamos continuar. Se vocês precisarem, me interrompam. No passado, she was working. Ela estava trabalhando. Não sei se isso aconteceu ontem, anteontem, ou agora, no momento que eu estou falando que ela estava trabalhando. Não tem identificação da ação dela, mas em relação à minha fala. E futuro, she will working. Ela trabalhará. She will be... Opa, falta uma coisa. She will be working. Ela estará trabalhando, né? E se eu quiser, não no contínuos, tá? Mas se eu quiser fazer uma pergunta no futuro, o futuro simples é esse aqui, né? She will work. Afirmação. Se eu quiser fazer uma pergunta aqui, como é que eu faço? Aqui eu tô falando assim, ó. Ela trabalhará. Se eu quiser perguntar, ela trabalhará? Como que eu faço? Lembrando do auxiliar. Will she work? Will she work? Perfeito. Se eu quiser... Não, deixa eu complicar mais para frente. Deixa assim por enquanto. Gente, entendido aqui as ideias? Por que eu coloquei isso aqui, ó? Essa pergunta em comparação aqui?
para você ver que, neste caso, eu preciso inverter o auxiliar com o sujeito. E o verbo to be é só eu fazer essa mesma inversão, só que ele não usa auxiliar. Só para você comparar, tá bom? Vamos em frente. Não, esse aqui foi o meu exemplo. O seguinte. Oi? A gente não quase usou o futuro contínuo? Futuro contínuo? Né? A gente usou o futuro contínuo, a gente não usou o futuro perfeito contínuo. Tá O bom. futuro contínuo é aqui, ó. Aqui, ó. She will be working. Esse é o futuro contínuo. Tipo, eu falei que a gente quase não usou ele, né? Ah, sim, isso, não. Ele é muito formal. Tá? Ele é muito formal. Por que a gente faz um outro? É bom para eu identificar nos textos só. E para ser bem sincera com você, é muito difícil um texto. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Não me lembro de ter lido textos muito comuns, assim. É mais quando a gente procura para estudar mesmo. Mas vamos lá, ó. Outro verbo especial. Aqui, ó, o have. O have, ele é especial porque ora ele é verbo principal, ora ele é auxiliar. Aqui eu já coloquei, ó, base form, aqui infinitivo, né? To have, infinitivo. Aqui base form, have. Passado, had, particípio had. Have, had. Aqui está conjugado no presente só para vocês perceberem isso daqui. Assim como o verbo to be, na terceira pessoa ele muda um pouco, tá? He, she, it é has. E o restante tudo, have. E quando eu estiver falando de passado, é had para todo mundo. A terceira pessoa não muda. As terceiras pessoas só mudam no presente. Então vamos lá. Acho que aqui eu comecei a escrever os exemplos já. Então simples, ó. They have a car. Eles têm um carro. They don't have a car. Eles não têm um carro. Do they have a car? Eles têm um carro? Que é a pergunta, né? They had a car. Eles tinham um carro. Did they have a car? Eles tinham um carro? Então, eu estou fazendo uma pergunta aqui no passado, né? E aí eu tenho o futuro. Futuro eu esqueci de colocar. They will have a car. Eles terão um carro. Se eu quiser fazer em forma de pergunta, só para seguir os exemplos. Will they have a car? Ah? Por que ele é especial? Porque ele vai se comportar como auxiliar. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se vai caber meus exemplos aqui. Nos tempos que são os perfects. Aqui, ó. No present perfect. O have é auxiliar. Professor, do que você está falando? Auxiliar. Eu estou falando da seguinte situação, gente, ó. O present perfect, eu tenho o sujeito, subject, mais have ou has, pode ser terceira pessoa, mais participio passado. Sem R. O que eu estou falando aqui? Estou falando she has had a car. Olha lá, sujeito, o has é auxiliar porque é terceira pessoa, o had é particípio passado, um carro. Ela tinha um carro. Ó. They have traveled around Europe. Around. Qual que é o pronome com around aqui? Faltou o N. Around. Então, eles viajaram ao redor da Europa, ou pela Europa. Então, aqui, eu não estou colocando a data, porque se eu colocar a data, eu vou ter que usar o presente simples, obrigatoriamente, e eu estou contando uma experiência. Eles viajaram em torno da Europa, tá? Então, neste caso, o have,
ele é auxiliar. E fica bem claro para nós, deixa eu aumentar essa letra aqui. Fica bem claro para nós quando o have é verbo principal e quando é auxiliar. Olha aqui, ó. Quando ele é auxiliar, eu tenho essa forma e mais um verbo no base form aqui. Quando ele é principal, não. Eu tenho ele, no máximo, um auxiliar. Daí esse auxiliar do have, tá? Muito bem, vamos lá. Outro cara especial. O verbo to go, o verbo ir. Por que que ele é especial? Porque ele vive mudando a cara dele, tá? Porque ele é irregular. Esses verbos que eu tô falando para vocês, eu chamo eles de verbos especiais porque eles mudam, tá? Eles variam a cara deles. Olha lá, o verbo to go. Então, eu tenho lá nas 3 colunas, go, went e gone. Verbo ir, foi, ou fui, e ido, que é o nosso conhecido ido aqui no português. Ele tinha ido buscar a namorada. O que eu falei? Ele tinha ido. He had gone to pick up his girlfriend. Então, ele foi buscar a namorada. Ele é irregular por quê? Porque olha ele aqui na terceira pessoa também. Mas, professora, tudo muda na terceira pessoa? Tudo muda, gente. Se ele não tiver uma forma completamente diferente, igual esse aqui, o to go, to have e o verbo to be, ele minimamente vai levar o S. Então, a gente tem que ficar atento para a terceira pessoa, que é diferente. E o passado, que é went, é igual para todo mundo. Aqui eu também já comecei a escrever os exemplos, ó. We go to the park. Nós vamos no parque. We don't go. We don't go to the park. Nós não vamos no parque. Se for pergunta, do we go to the park? To the park. Opa, ponto de interrogação, né? Deixa pra lá. Então, olha lá. O go precisa de auxiliar. O have também precisa de auxiliar, tá? Igualzinho os outros. É só o verbo to be que é especial. Como é que fica essa frase aqui no passado, ó? We go to the park. Só acha o passado do verbo go para mim? Went. Went. We went to the park. Futuro? We. Qual que é o auxiliar do futuro, gente? Pensa rápido. Gone. Futuro. Will go to the park. Pessoal, já vão ficando atentos às preposições, tá? Quando eu estou estudando os verbos em inglês, a preposição eu chamo de collocation, né? Muitas vezes. Então, veja, o verbo to go, eu sempre vou usar, ou na maior parte das vezes eu vou usar a preposição to com ele. To go to. We go to. We go to the park. We go to the restaurant. We went to the mall. E assim por diante. Então, é importante eu entender que esse verbo e essa preposição estão sempre de mãos dadas. Aqui, último verbo especial de hoje. Depois a gente vai voltar lá para o texto. Falar em texto, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós fizemos todos os exercícios da semana passada, de texto? Quem estava aqui semana passada? Lembra? Que eu acho que eu tenho que entregar o gabarito para vocês, ou a gente tem que fazer, não sei, alguma coisa assim. Oi? Acho que sim. Acho que sim? Então tá bom. Não, se acha que sim, já tá bom. Senão vocês teriam me cobrado. Vamos lá. Verbo to do. Verbo to do, mesmo esquema do have. Ora é verbo, ora é auxiliar. Verbo to do é fazer, né? Então eu tenho do, did e done. Aqui também tá marcadinho as 3 pessoas. E aqui eu tenho o does, que é como ele se apresenta na terceira pessoa do singular. Olha lá. Exemplo. You do the homework, você faz a tarefa. You don't do the homework, você não faz a tarefa. Olha o auxiliar, gente, ó, ele aparece aqui. Do
You do the homework. Você faz a tarefa? Eu vou fazer essa pergunta aqui no passado. Did you do the homework? Homework. Qual que é a diferença de eu perguntar você faz essa tarefa e você fez a tarefa? Significado. Quando que eu pergunto essa questão aqui para a pessoa? Pensa um pouco. Fez é passado. Did indica passado, sim. O faz é contínuo, tem uma frequência. O faz não é contínuo, tá? Porque o contínuo é o doing. Mas o faz é presente. Mas essa resposta da Érica não está de todo errado. Pessoal, eu uso o verbo no presente quando eu indico uma rotina, tá? Fazer a tarefa é uma rotina. Por exemplo, você faz homework, eu estou querendo saber assim, você tem o hábito de fazer homework toda vez que você tem ela, toda vez que você tem tarefa, tá? Essa pergunta aqui tá querendo dizer a respeito da rotina dessa pessoa. Se ela tem o hábito de fazer homework sempre. Isso que você quer dizer, Érica? Ótimo, perfeito. É que a gente só tem que tomar cuidado com o termo contínuo, porque pode dar a entender que é o present continuous. O present continuous daí seria assim, ó. You are doing the homework. Então, você está fazendo a tarefa. O que eu quero dizer? Que a pessoa está fazendo a tarefa agora. E aqui, esses dois, a afirmativa, eu estou dizendo que ele tem o hábito de fazer homework, ele não deixa as tarefas de casa dele sem fazer, tá? Então, vamos pensar no passado. Eu já fiz a pergunta no passado, né? Aquele passado afirmativo. You did do the homework. Então, você fez a tarefa. Com passado negativo, you didn't do the homework. Bem tranquilo, né, pessoal? O uso dos auxiliares e assim por diante. Agora, deixa eu acrescentar mais um slide aqui. Eu achei que não fosse dar tempo, por isso que eu não tinha posto esse slide. Quero falar um pouquinho com vocês sobre there is and there are. Por que eu quero falar sobre esses verbos? Porque a gente falou um pouco lá sobre o verbo to be, e eu tenho esses caras aqui usando o verbo to be. O que significa there is and there are? Esses caras aqui, eles são igual o nosso verbo haver. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui para ficar bem bonito. There are two oranges in the fridge. Então, tem 2 laranjas no freezer, tá lá dentro. Professora, mas você falou o quê? Ah, pois é. Fridge, o que eu escrevi errado no fridge? Ah, tá. Você não falou que é haver e não ter? Pois é. Aí o problema, gente, que vem quando eu uso esse there is or there are, não é por causa do haver, é porque em português, na nossa fala, a gente usa mais ter no lugar do haver. Então, você vai entender que esse haver é no sentido de ter, mas a tradução, o entendimento é de haver. There are 2 oranges in the fridge. Quando que eu uso there
is e quando que eu uso there are. Lembra da conversa do contável e não contável? Count e não count? Que vai entrar também, ó. There are. Olha o are aqui. Quando a gente viu o verbo to be aqui em cima, quando que eu uso o are? Olha lá. Pensa um pouco. We are. Quantas pessoas tem na minha frase? Um monte. We are in the class. Nós estamos na sala de aula, in the classroom. We are. E não, né? No nosso caso, nós não estamos em. Aqui, Isabela já fez uma mega power explicação. There is é singular, there are é plural. There is a man. Tem um homem, singular. There are two men. Dois homens, plural. Então, para a gente não esquecer das regrinhas, o que nós vamos lembrar? Quando eu tenho are, o exemplo da Isabela aqui, eu sempre uso para plural. Então, olha aqui. Eu tenho duas laranjas. Se for uma laranja só, there is a orange, an orange in the fridge. Então, eu tenho uma laranja no refrigerador. Uma só, there is. Mais de uma, there are. Tá? É bem tranquilo de fazer essa comparação. A gente só se confunde às vezes na fala, mas não é nosso caso, né? Porque você vai ficar pensando se é plural ou se é singular. E aí, para contáveis e não contáveis, vai ser assim, ó. Vou colocar outro exemplo. There is a piece of pizza on the table. Tem um pedaço de pizza na mesa. Lembra do lance lá de contável ou não contável? Pizza, a ideia de pizza é incontável. A menos que você esteja falando na pizza inteira, né? Mas você come um pedaço de pizza. Aqui no Brasil a gente fala assim, eu comi uma pizza. Eu não sei se você comeu uma pizza, uma brotinho, aquela que é desse tamanho assim, ou se você comeu uma gigante de 32 pedaços com o meio recheado 2 vezes. Então, pizza, a ideia de pizza, quando eu falo em unidades, eu estou falando da pizza inteira. Mas quando a gente fala de uma pessoa normal, não eu, né? Porque eu não como só um pedacinho de pizza. Então, uma pessoa, ela come um pedaço, uma fatia, uma porção. Aí eu vou usar there is e vou fazer a concordância aqui, se é um pedaço, é 2, com a palavra piece e não com a palavra pizza. Tá? Beleza? Outra coisa que a gente precisa ir praticando é o que é contável e não contável. Vou até aproveitar aqui. Já que eu falei disso, vamos colocar alguns exemplos aqui. Non count. Escreve metade em português. Example. De não contável. Gente, o que é não contável? O que vocês conseguem entender? Vamos colocar os exemplos aqui. Que são palavras não contáveis. Dá exemplo para mim. Lembra que eu falei todos os líquidos? Água. Water. O que mais? Cabelo. Juice. Eu não lembro como é que é cabelo. Hair. Isso. O que mais, gente? Vamos fazer uma lista ali de não contáveis. Salt. Sugar. Oil. Todos os líquidos. Lembra mais líquido aí para mim? Coffee. Coffee. Leite. Coffee. Milk. Tea. Tea. Tem um líquido que vocês não lembraram, porque a gente não toma. Gasoline. Soda. Soda.
refrigerante, né? Ou pop. Pop é coisa de mais velho, hoje em dia é soda. Então, todos os líquidos, inclusive esses que você não bebe, tá? Gasoline. Ou gas. Isso são exemplos de coisas não contáveis. Então, gente, se isso aqui é não contável, como que eu me refiro ao sal? Opa, escrevi sal errado. Salt. Como que eu vou me referir ao sal? Vou falar assim, ó. Aqui a gente fala, né? Vai ao mercado e compre sal. Como é que eu faço isso em inglês? Você pode dizer go to the supermarket and buy a packet of salt, um pacote de sal. Prof, a gente não poderia usar, como alguém deu exemplo no chat, a gente não poderia usar a palavra some? Some, pode. I need some salt. They bought some sugar. I have any Coke. Eu não tenho nenhuma Coca-Cola. Quando a gente, tá bem lembrado, quando a gente usa... Oi, pergunta? Alguém abriu o microfone? Professor, por que tem ING lá no final do supermarketing? Supermarket. Por que tem um ING lá no final É dele? o nome, supermercado, é assim que escreve, Ah, tá bom, beleza, prof. tá? Supermarket. Eu não comi nenhuma letra, né? Supermarketing. É, assim mesmo. Eu já explico alguma coisa sobre o ING. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Foi bom você perguntar do supermarket. Pessoal, então, com nomes não contáveis, eu também volta e meia vou usar some e any, tá? Some é algum. E, em geral, eu uso para frases positivas. Algum, alguma. Em geral, eu uso para sentenças positivas. Mas eu também tenho N, que é nenhum ou nenhuma, que eu vou usar para sentenças negativas e interrogativas. Por exemplo, do you have any sugar? Você tem algum açúcar na sua casa? Tá? Então, esse aqui eu vou usar. Por isso que eu estou deixando só esses exemplos de não contáveis aqui. A gente vai usar esses exemplos dessa forma, tá? Ou eu uso, igual a gente estava falando antes, uma unidade de medida para me referir, ou eu uso any or some. Prof, para pedir, por exemplo, algo em algum estabelecimento, can I have a coffee? Por exemplo. Ah, sua pergunta foi ótima. Isso não é educado. Isso não é educado falar assim. Porque aqui a gente fala assim, ó. Como é que a gente fala em português? Você vai comprar um pão, tá? Bread. Como é que você pede pão na padaria em português? Vou colocar até em português tudo. R$5 de pão. R$5 de pão. Me dá uns pão aí, mano. Mas a gente pede assim, né? Eu quero 5 pães. Não é assim, mais ou menos? Né? Ou me dá 5 pães. Me dá não, né, gente? Me vê, né? Dessa forma que a gente fala. A Isabela tem orgulho de você é super polite, super polida. Eu já chego no meio. Mas aqui, pessoal, se a gente disser eu quero, em inglês, I want 5 bread. 5
Primeiro que você não fala 5 bread. I want a packet, bastante, né? Of bread. Eu quero um pacote de pão, vamos supor, né, que a unidade seja essa. Isso daqui é visto como grosseria, tá? Eu quero. É como se eu estivesse dando uma ordem para a pessoa. Faz isso aí que eu tô mandando. É visto como grosseria, não é polite. Então, como que eu peço isso aqui para ser mais gentil? I would like qualquer coisa. A sandwich, por exemplo. Sanduíche. Eu sabia dessa grosseria do I want, mas eu achei que a gente poderia substituir pelo can I have, porque ele parece mais suave. Eu achei que ele tipo, servisse também como I would ou may I. Como que a Isabela colocou May no I chat? have. Have. May I have é muito chique. É muito legal falar may I have. Ou can I have. Can I have não é bom, porque can é para habilidade. Eu tinha um professor que de volta e meia falava assim, can you give me an example, né? Você pode me dar um exemplo? Ele falava assim, yes, I can. E não me dava o exemplo. Por quê? Porque o can eu uso para falar que a pessoa tem habilidade. Então, se eu te pergunto assim, ó, você pode me dar um exemplo? E eu uso can you have? Can you have give me example? Você pode me dar um exemplo? Ele disse assim, sim, eu tenho a habilidade de te dar um exemplo. E não me dava o exemplo. Por quê? Eu adorei isso, eu vou levar isso aí pra vida. Porque a gente vai ver modais, tá, pessoal? A gente vai ver modais. Porque quando você usa o can, você está perguntando se a pessoa tem a habilidade de fazer alguma coisa. Então ela vai te dizer assim, sim, eu tenho habilidade, mas eu não vou fazer. Eu não preciso. Por quê? Porque o entendimento é esse, que você só está perguntando se ela tem a habilidade, você não está pedindo para ela fazer. Tá? Agora, quando você diz may I have some coffee, você está sendo extremamente polite, praticamente uma rainha Elizabeth. Eu tenho a permissão, você me dá a permissão de me dar um pouco de café. Olha que negócio chique. Mas isso não é usual, tá? Não é usual. O usual, todo dia na rua, é esse aqui, ó. I would like. Você chega no supermercado ou no 7-Eleven, que é uma loja que eu gosto muito, que tem um monte de coisa barata, só de coisa de comida, tá? É tudo baratinho, e o atendimento é rápido, e você ganha cartão de fidelidade, então de vez em quando eles te dão uns negócios de graça também, se você comprar bastante lá. E não Já vem não tenho nome para quando eu for para lá. 7-Eleven é uma companhia japonesa que tem nos Estados Unidos e no Canadá, e que, ó, gente, tem um café com baunilha, o que é aquilo? Tudo de bom. E eu gosto dos cafés porque eles não são assim, né? Eles são assim, desse big, enorme, adoro. Deixa pra lá, esquece. Enfim, a questão é I would like. Então, como que eu vou pedir um donut? Um donut. I would like a donut and a coffee. Prof, uma pergunta sobre o conteúdo geral. A gente vai abordar as letras comidas das palavras em inglês? Por exemplo, listen ou muscle? Não, porque é pronunciation, né? Nosso objetivo aqui não é pronunciation, nosso objetivo é texto. Resolver questões de texto. Ah, sim. Obrigada. Tá? E isso que eu tô falando, alguém pode falar assim, você é dessa aula, ela falou que vai falar de texto e tá falando aqui como é que pede as coisas. Mas isso é importante, tá? Porque pode te perguntar lá dentro de um contexto qual seria a forma correta ou a forma apropriada ou polite. O que é falar educadamente? Falar educadamente é falar polite. Não confunda com nada de política, tá? Polite é educado. Então, I would like a donut and a coffee. I would like a sandwich. I would like a pack of breads. I would like, enfim, qualquer coisa, tá? I would like. Eu vi um exemplo, agora que eu me lembrei, de I'll go with. Tipo, eu vou escolher esse, eu vou com esse. Ou seja, I'll go with a coffee, por exemplo. Mas aí vai acontecer mais assim, Milene, se você já comprou 3 coisas e a pessoa te pergunta assim, o que mais? What else? Né? What else?
Aí você fala assim, aí você lembra de alguma coisa. Eu vou com café. Ou, você quer, do you want a soda or water? Aí você fala, eu vou com a água, tá? Você tem que ter uma pergunta antes para você dizer isso. Para ter sentido, né? Lógico que você chegar num lugar e falar isso, a pessoa vai te entender. Mas é esquisito para quem ouve. Aí, eu já me livrei de algumas situações estranhas que eu poderia eventualmente passar. Obrigada, prof. Por nada. Tá. Quem que tinha me perguntado sobre o supermarketing? Deixa eu falar rapidinho aqui para a gente encerrar. Eu achei que nós íamos prestar mais. Não, eu. Tá. Então vamos lá. Vamos falar desse ING. Tá? O ING ele vai indicar para nós. Ele vai estar sempre no finzinho das palavras, né? Ele vai indicar para nós o gerúndio, parent, é assim, I am studying. I am studying. Olha aqui. Studying. Faltou aqui? Studying. I am studying. Okay. Então, eu estou estudando. Então, aqui, ele funciona como gerúndio e ele indica para nós um verbo. É o jeito de um verbo. Forma de usar um verbo. Mas, em algumas situações, esse ing, ele também vai funcionar como adjetivo. Adjetivo. Deixa eu me lembrar de um exemplo. I stop smoking. Não, aqui ainda é verbo. I like cooking. Aqui também é verbo. Nossa, peraí. Adjetivo fugiu da minha cabeça. I am afraid. Eu estou com medo, eu estou amedrontado. Afraid. O que eu escrevi errado? Não, afraid. Afraid. Faltou um F. Eu estou amedrontado. Então, esse... Afraid. Tá. Eu estou amedrontado. Então, perceba aqui, ó. Aqui é o verbo. Tá te dando a ideia de uma ação. Eu estou estudando. Que eu estou amedrontado. É a sua sensação. Nesse caso, eu preciso também usar um ing, tá? Porque ele está me caracterizando. Medo não é verbo, né? Mas estar sentindo medo, I feel afraid. Tá? Ele também pode se comportar com adjetivo. Mas daí, nesse caso, a gente pode usar, assim, o ing. I feel afraid. Não. Não? Não. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. I am... Não, só vem verbo na minha cabeça. Os adjetivos, gente, ora eu vou usar ele com finalzinho ed e ora eu vou usar ele com finalzinho ing. Tá? Isso aqui é só para curiosidade mesmo, porque eu ainda vou ter que falar isso para vocês, porque tem uma tabela de verbos que mostram para nós como que a gente vai apresentar o verbo, o adjetivo. Esse verbo ele vai se tornar adjetivo. Ora ele vai levar um ing e ora ele vai levar um ed. Tá? Quando é sentimento, coisa que você sente, é com ing. Quando é para coisa, por exemplo, não vai ser irregular. O carro, the car, was battered. O carro foi batido. O car. Olha aqui, carro não é pessoa, não tem sentimento. Então, eu não vou colocar was bating. Eu vou colocar baited, porque é uma coisa. Agora, quando eu estou falando do meu sentimento, que é de pessoa, eu tenho que usar ing. E essas palavras aqui, ó, elas podem ser vistas como adjetivos. Isso aqui a gente vê bem no finalzinho, tá? Que é uma parte mais complexa.
tá? Mas só para responder ou para dar mais um exemplo, quando a gente vê palavras com ing, porque a gente pode pensar que sempre é gerúndio. Não, nem sempre é gerúndio. Eu vou até anotar para eu trazer mais exemplos na próxima aula, porque agora minha cabeça falhou com exemplos, tá? Certo, gente? Oi? Outra coisa também. Oi? Outra coisa também. A coisa que a gente as coisas que a gente não dá para contar, tipo leite, água, Uhum. a gente não dá para usar os artigos partitivos para eles também? A gente não pode usar artigos de forma direta, tá? Aqui nos incontáveis. Não dá Deixa para eu... usar artigo partitivo para eles? Partitivo? Nossa, essa é uma boa pergunta. Artigo partitivo para ele. Tipo, a gente usa eles em francês também, não sei se em inglês. Olha, eu não me lembro, de verdade, estou sendo muito honesta com você, eu não me lembro de ter visto artigo partitivo em inglês. Eu vou dar uma pesquisada. Tá, pô. Em francês, sim. Em francês a gente usa eles. Partitivo. Mas em inglês... Tá, eu vou ter que pesquisar para te responder essa pergunta, porque, de verdade, de memória, não consigo me lembrar, tá? Como é que é? Eu pensei que era a única que pedia R$5. Ah, tá. Bom, gente, agora eu fiquei pensando no partitivo aqui. Minha memória já volta. Bom, o que eu tenho para vocês hoje de gramática é isso, o estudo dos verbos. Obviamente, a gente não falou de todos, né, de todos os tempos, não, isso não é possível, mas foi para dar uma ideia. Eu espero ter mais descomplicado do que complicado. A minha sugestão para vocês agora é vocês olharem naquele texto do Halloween e identificarem os verbos, tá? Tentar identificar tanto a tradução do verbo quanto o tempo em que ele está. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um pedacinho. Cadê? Deixa eu ver se está no segundo slide. Aqui, ó. Druids and Britain had Ireland wood light bonfires. Druidas e britânicos, druidas na Grã-Bretanha e irlandeses, wood light bonfires. Esse wood light, o que é light, gente? O verbo light. Acender. Uhum. Então, eles acendiam fogueiras, né? Dançavam ao redor delas e ofereciam sacrifícios de animais. Ó, eu tenho wood aqui, esse wood é um auxiliar, é um modal que a gente vai ver mais para frente. Aí você fala assim para mim, e aí? Quando eu acho um negócio... Profiana, Oi? é a Jo. Só um pouquinho. Eu vou ter que sair, vou parar de gravar, tá? Que eu tô indo agora para casa dos meus pais, meu esposo chegou do trabalho, mas a aula pode continuar. Eu só tô avisando que daí tá encerrando agora a gravação, tá bom? Tá bom. Boa viagem, tá? Se cuida. Tá bastante movimento agora. Até mais. Tchau, tchau. Tava excelente a aula, prof. Muito obrigada. Obrigada, Jo. Eu também já estou encerrando, tá, gente? Só vou passar uma sugestão de estudo para vocês. Quando você encontra alguma coisa que você não sabe dentro do texto, Druids and Ireland would light bonfires. Meu Deus, e esse wood aí? Light é acender, bonfires. Eu consigo projetar uma tradução para ele, né? Acendiam, acenderiam. Então, gente, quando vocês olharem e forem fazer esse estudo do verbo e tiver partículas que vocês identificarem, mas não conseguir traduzir imediatamente, eu quero que vocês marquem, porque na outra aula a gente vai ver um pouquinho mais de verbo, e aí eu vou introduzir os modais, já que nós começamos a falar deles hoje, e aí a gente volta e vê como fica. O would, eu acho que em algum lugar aqui tem um can também, para a gente começar a praticar dentro do texto. Eu só vou guardar essas aulas de verbos
meio sem texto, né? Um pouco descontextualizado, mas depois a gente volta para o texto e eu vou trazer mais exercícios para a gente praticar. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Algum pedido especial para a semana que vem? Alguma coisa que vocês querem que eu fale? Prof, eu tenho uma dúvida em relação à pronúncia. Fala. Do treat de ameaça e o treat de trick and treat. Tem alguma diferença na pronúncia? Tem, deixa eu te mostrar aqui nesses que eu apresentei aqui, né? Esse treat, ó, você tá conseguindo me ver? Aham. Então olha aqui para mim. Treat and treat. Conseguiu perceber? Sim, Treat, aham. treat. A diferença é que se TH, a gente tem que dar uma sopradinha nele. TH fica assim, ó, na ponta da língua. Eu, vou ser bem sincera para você, acho difícil fazer essa pronúncia e às vezes eu não consigo identificar. Mas trick or treat, a gente, né, tá com o ouvido um pouco mais treinado, você sabe que são as duas coisas juntas, trick and treat. Mas só treat, eu preciso parar e prestar atenção, tá? Porque é pouquinha diferença, é só fazer um soprinho, assim, para saber a diferença. Gabriel, artigo partitivo é uma coisa bem do francês, tá? Bem do francês. Mas eu vou pesquisar em inglês, porque eu acho que não tem, e trago para vocês semana que vem. Algum pedido, gente? Querem mais exercícios? Querem menos exercícios? A aula da semana passada foi melhor, dessa foi mais corridinho? Conversa comigo. Prof, como que pronuncia a última palavra do último exemplo, que eu não estava aqui no começo da aula? Treat? Não, do último exemplo, da última frase. Mischief? Isso. Mischief, desculpa, mischief. Mischief. Aham. O que foi, Gabriel? Confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Tá. Então, gente, se vocês não têm dúvidas, pedidos, reclamações, observações, críticas, eu encerro por aqui. Se tiverem, podem fazer, que são sempre bem-vindas. Deixa eu interromper aqui esse slide. Daqui a pouquinho eu compartilho o slide com vocês. Ainda tem bastante coisa para a gente conversar. Eu achei que nós fôssemos demorar um pouquinho mais hoje, tá? Então, nós estamos terminando mais cedo. Semana que vem eu prometo que eu chego até as 10h30, tá bom? Vocês estão lindos hoje com as fantasias, eu adorei a ideia da fantasia. Quem sabe a gente faz mais uma festa super massa aí, né? Antes de terminar lá em fevereiro, tá bom? Tenham um bom final de semana, um bom feriado. Vão ter aula segunda, né? Vocês são guerreiros, isso aí. Quem quer passar no vestibular não tem folga. Estou à disposição, tá? Se precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Contrário, tchau, bom final de semana, bom feriado. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau. Au revoir, mon ami. Au revoir, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tchau, prof. Tchau. Vou lembrar mais palavras em francês para conversar com você. Tá bom, pô. Na verdade, eu não falo português muito bem também, porque eu tenho pouco tempo aqui. Você veio de onde? Do Haiti. Ah, legal. Faz muitos anos que eu não estudo francês, muitos. Aí muita coisa eu não lembro. Mas eu vou pegando as frases lá, e aí você me corrige quando eu falar errado. Porque eu tenho 1 ano e 6 meses aqui. Mas você tá falando bem. Eu Dá aprendi. pra te entender bem. Eu li bastante também. Leitura é fundamental, né? Então tá bom, prof. Obrigado. Tá bom. Boa noite. Boa noite. A Jo falou que ia parar de gravar.